Olá, eu tenho aqui na minha mão 3 switches da Avato, 1 canal, 2 canais, 3 canais. É uma nova linha, eles são um pouquinho menores e tem um design diferente aí dos seus antecessores. Nós vamos nessa série de vídeos descobrir as funcionalidades desses 3 modelos. Nesse vídeo nós vamos falar desse aqui de 2 canais. Nós vamos ver nesse vídeo aqui esse switch da Avato com 2 canais. É um switch Wi-Fi, 2 canais, modelo WSM16W2. Vamos dar uma olhadinha nele então, já que a caixinha não tem muita informação. As informações estão aqui na frente dele e também nesse manualzinho que acompanha. Então tá aqui, modelo WSM16-2. É um switch de porte pequeno, né? Nós falamos já na abertura, ele é menor que os anteriores aí, das linhas anteriores da Avato. Ele tem 39 centímetros de lado, ele é um quadradinho, então menos de 4 centímetros de lado, né? Um pouquinho menos de 4 centímetros, e uma altura de 19 milímetros, um pouquinho menos de 2 centímetros. Isso facilita para que ele seja acomodado dentro das caixinhas, né? Aí quando a gente for instalar. Bom, antes da gente entrar nos detalhes sobre ele, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a compra não só dele, mas também para a compra dos irmãozinhos dele que a gente está mostrando em outros vídeos. A gente está colocando aqui no canal essa nova linha, mostrando um dispositivo desse de 1 canal, esse aqui de 2 canais e também um de 3 canais. Nós temos um vídeo sobre cada um. Então fique ligado aí, dá uma olhadinha também nos outros vídeos. Você vai encontrar, como eu falei, na descrição, link para a compra de todos eles. Além disso, não esquece, deixa aí seu like, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, é isso que nos ajuda a trazer novidades como essas aqui todas as semanas. Bom, que a gente tem de informação no manual. Primeiro aqui que ele tem a possibilidade de utilizar o interruptor para a utilização manual. Tem aqui os diagramas de instalação, algumas informações muito importantes, olha aqui. Primeiro, ele é bivolt, ele vai trabalhar de 100 a 240 volts. Então, posso ligar no meu 220? Pode. Ah, mas diz aqui que ele precisa do neutro. Precisa do neutro. Mas se você tiver em 220 fase, o que vai acontecer? Você vai ligar uma fase aqui no L, que é a entrada de fase dele, padrão, né? E no N, que é o lugar do neutro, você pode ligar a segunda fase, aquela fase que vai direto para as lâmpadas, que vai alimentar as lâmpadas diretamente. Você vai ligar no N sem problema algum. Então você pode utilizar 220 fase sim, embora ele indique aqui a entrada de neutro. Bom, o que mais que é muito importante a gente saber? Capacidade dele, ó, são 150 watts de LED por canal, 2 vezes 150 watts. Então eu posso, nesse canal aqui, ó, eu vou ligar fase no L, neutro no N, ou segunda fase no N. Saída do primeiro circuito L1, aqui, que é o retorno, né, do primeiro circuito. Saída do segundo circuito L2. Em cada um desses circuitos aqui, eu posso ligar até 150 watts de lâmpadas LED. Isso significa o quê? Se eu tiver lâmpadas LED de 10 watts, eu posso ligar 15 lâmpadas no circuito 1, 15 lâmpadas no circuito 2. Até 15, né? E aqui você vai ter os conectores todos, então. Para fazer essas conexões, a gente já vai ver. Aqui alguns diagramas de conexão, né? Eu posso ligar ele sem interruptor, se eu quiser. Interruptores são opcionais, ele trabalha sem. Posso ligar com interruptores comuns, como está aqui, né? Então, qual que é o esquema de ligação que a gente pode observar aqui, né? Eu vou ter entrada de fase L, entrada de neutro N, vou ter interruptor 1 do circuito 1 ligado no S1, interruptor 2 do circuito 2 ligado no S1, vou ter o retorno do circuito 1 no L1, o retorno do circuito 2 no L2. Ah, bom, mas o interruptor, ele tem 2 controles, não, o interruptor tem 2, na verdade, 2 fios, né? Porque ele fecha um circuito. Como é que eu fecho esses interruptores aqui? Eu estou ligando um interruptor no S1, que é o interruptor do circuito 1, outro interruptor no S2. Onde eu fecho os interruptores? Olha o esqueminha aqui, eles fecham na fase. Ó, a gente pode observar por esse desenho e pode observar por esse desenho aqui. Eu vou colocar ampliado na tela. Vejam que os interruptores são esses símbolos aqui de baixo, ó, esses dois que fazem assim, né? Ele abre e fecha. Então vejam que os dois, sai um de S1, sai um de S2, e ele fecha onde? No L, que é o fase. Bom, eu recebo muitas perguntas no canal. Ah, comprei um Sonoff Mini. Posso, em vez de ligar o interruptor no S1 e S2, ligar no S1 e na fase? Não, não pode. Mini R2 principalmente.
No mini R2, S1 e S2 é para ligar um único interruptor. Se você ligar na fase, ligar no neutro, qualquer outro lugar, você pode queimar o dispositivo. Alguns da Avato, inclusive, o caso que a gente vai ver do irmãozinho dele de 3 canais, ele não tem conexão do interruptor com o neutro, ele tem conexão do interruptor com outro fio de interruptor chamado comum. Então, veja, gente, é muito importante, antes de você instalar, olhar esse esquema. Às vezes ele tem o esquema aqui e aqui, às vezes só aqui, às vezes só aqui no manual. Mas é muito importante você olhar para ver onde você liga. Se você ligar errado, no mínimo, você queima o seu dispositivo, estraga o seu dispositivo e no máximo você pode causar um curto aí na sua instalação e causar outros prejuízos. Além, né, de uma instalação errada, além de perder esse dispositivo aqui, você também perde alguma outra coisa na sua instalação. Então, muito cuidado, gente. Cada modelo foi projetado para trabalhar de uma forma. Não queira inventar, não queira inverter, não queira fazer diferente do que a engenharia de fábrica que projetou esse treco aqui diz para você fazer, tá? Você pode causar problemas. Então é muito comum, eu recebo muitas perguntas. Eu não tenho neutro na caixinha. Posso fazer um jumper aqui do retorno? Pode, mas não vai funcionar. O máximo você vai conseguir dar um curto nele. Então, gente, não tente inventar. Faça o que está escrito no manual. Se você não tem como fazer, sua instalação não permite, falta fio, chame um profissional, peça para alguém puxar esses fios, se você não tiver conhecimento para fazer, tá bom? Então é um conselho. E outra coisa que eu sempre falo, a eletricidade é perigosa, cuidado para mexer. Bom, vamos lá então. Vamos fazer agora a conexão básica dele. O que é o básico que eu estou falando? Vamos conectar a eletricidade nele, né? Colocar aqui fase neutra somente por enquanto, ligar 2 lâmpadas, né? Na saída, sem interruptores, para a gente fazer o pareamento dele, olhar as configurações. Daí na sequência a gente vai ligar os interruptores e vai testar os comandos de voz pela Alexa. É muito importante a gente ver o funcionamento também dos comandos de voz. Vamos lá então. Bem, nós vamos fazer a conexão dele então dentro dessa caixinha aqui, que tem 2 circuitos, né? Controla 2 circuitos, já que é um equipamento dual. Então eu tenho 2 interruptores aqui na caixinha, cada um controlando um circuito diferente. Lembrando que após instalar, cada circuito desse poderá ter até 250 watts de lâmpadas LED em cada um dos 2 circuitos que a gente vai instalar. Bom, como é que nós vamos começar a trabalhar aqui? Primeiro nós vamos abrir o interruptor, para isso eu preciso desligar a energia. Esse disjuntor aqui, ele simula, né, a nossa caixa de distribuição, de onde sai o azul, que é o neutro vai direto para as lâmpadas, então esses 2 fios brancos vão direto para as lâmpadas, e o vermelho é o fase entra na caixinha e o fase sai pelos 2 retornos no momento que você fecha o circuito, né? Ele acende as lâmpadas, a lâmpada recebe em uma das suas extremidades o fase, em outra extremidade o neutro, ou se for uma ligação, como a gente já falou, 220 fase, você vai ter uma fase aqui, outra fase aqui. Bom, vamos abrir a caixinha, vamos desmontar. Então nós podemos observar que são 2 interruptores independentes, eles recebem o fase nesse fio vermelho, entra nesse conector vago. Se você não conhece, são conectores que facilitam muito a nossa distribuição aqui, as emendas, né, que a gente tem que fazer, não só na bancada, como em instalações definitivas também. Estou deixando aí também na descrição do vídeo um link para você conhecer melhor esses conectores da Vago. Bom, aqui entra o fio vermelho, que é o fase, ele vai para esse interruptor, e vejam que esse interruptor tem um fio duplo, né, que também vai para o segundo. Então, o interruptor está recebendo fase nesse conector central, e esse aqui também, a mesma fase. E daí do outro conector saem os 2 retornos, né, um para cada lâmpada. Vamos soltar então o interruptor, e aí a gente já vai ficar então com todos os fios aqui necessários para que a gente faça a conexão do nosso Avato. Aliás, todos não, né? Quase todos, né? A gente vai ter aqui ainda a necessidade do fio neutro, né? Ou no caso, né, como a gente falou, se você estiver trabalhando com 2 fases, você vai precisar de uma das fases aí. Bom, tá aqui. O interruptor já vai ficar de lado por enquanto, né? Bom, então nós podemos começar a fazer as conexões, né? O fase, ele vai entrar no L. Então, o vermelhinho aqui, né? Ele vai para o L. Eu gosto de usar também esses conectores
tubulares, né? Se você não conhece, tem um vídeo sobre eles, vou deixar o card aí do vídeo sobre conectores tubulares, facilitam muito a instalação. Bom, aí eu tenho duas saídas, L1 e L2, circuito 1 e circuito 2. Eu não marquei, né? Mas, por exemplo, se você for fazer a instalação na sua casa, você tem o botão de cima que acende um lado de uma sala, o botão de baixo outro, e você quer manter isso, antes de desmontar o interruptor principal, passe uma fita crepe no fio, né? Indicando, olha, esse aqui é o de cima, por exemplo. Aí eu vou ligar o de cima na saída L1, onde eu vou ligar o interruptor número 1 e vou ligar esse interruptor no de cima na hora que eu ligar o interruptor. Então eu mantenho a mesma ordem dos interruptores que eu tinha antes, né? Se você não tem essa necessidade, aqui no nosso caso do teste não tem, então eu não marquei e eu estou ligando aqui aleatoriamente, né? Eu estou ligando um retorno no L1 e outro retorno no L2 sem me preocupar com qual é qual. Então tá aí, né? Fase chegando e saída dos retornos já saindo. Vamos agora ligar o neutro. Como eu falei, você precisa ter o neutro aqui na caixinha, porque esse dispositivo requer o neutro ou a segunda fase, como a gente está falando, se for um sistema aí 220 fase. Então nós vamos ligar esse fiozinho azul. Se você tem um conhecimento, habilidade, você mesmo pode trazer esse fio pelo mesmo conduíte que leva o retorno, né? Normalmente o que é mais fácil fazer é substituir os dois fios, aliás, o fio, né, de retorno de um dos circuitos por dois fios, e aí um deles volta a ser o retorno e o outro passa a ser o neutro, né? É possível fazer isso. Se você não tiver conhecimento, não tiver como fazer, a gente aconselha a chamar um profissional para fazer por você, porque mexer com eletricidade realmente você precisa de conhecimento, né? Bom, tá no lugar, tá certinho. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o aplicativo Smart Life e vamos energizar para fazer o pareamento. Bem, então abrindo o Smart Life. Bem, vamos então ligar a energia e ver se ele já entra em modo de pareamento, né? Ó, já começou a piscar, indica modo de pareamento. E nós estamos aqui então com o Smart Life ligado. Vamos clicar no adicionar. Ele já encontrou o dispositivo, ó, clico em adicionar. E indico a rede, tem que ser uma rede de 2.4 GHz, isso é importante. Tem que ter a senha da rede correta aqui no Smart Life, ou eu digito corretamente, ou ela já pode estar armazenada, mas se ela estiver errada, ele vai parear e depois não vai funcionar. Muito cuidado, isso é um erro muito comum, né? Não erre a senha da sua rede na hora que você colocar no Smart Life. Agora, clicamos em concluído e ele está pronto já, né? Já está aqui, olha, botão do canal 1, acendeu, botão do canal 2, acendeu, olha que beleza, né? Tá aqui, a Alexa também já identificou, ó, 3 novos dispositivos, porque 3, o canal 1, canal 2 e também nós temos um que é geral, que é o equipamento como um todo, que tá aqui, né, nesse botão. Embaixo, né, à direita, nós temos aqui, olha, ele acende tudo ou ele apaga tudo, né? Aqui eu tenho individual, e aqui embaixo acende os dois, apaga os dois. O que ele tem aqui? Ele tem um timer, para cada um dos switches eu tenho timers separados. Então, por exemplo, switch 1, eu vou ter countdown, que é contagem regressiva, eu programo um tempo para ele ligar ou desligar dependendo do estado, ele vai inverter o estado quando acabar esse tempo. Tenho agenda, que é a agenda tradicional aí do Smart Life, a gente tem dias de semana, horários, então eu posso programar para ele ligar ou desligar nos dias de semana num horário, na segunda-feira num outro horário, eu aqui programo como eu preferir. Tem o Circulate, que permite colocar ações repetitivas, que ele vai ficar circulando, como o nome diz. Tem o Randômico, que permite programar horários onde ele vai ligar e desligar aleatoriamente, randomicamente, para simular a presença de pessoas. E por último eu tenho o Pulso, que eu sempre coloco aqui, ó, estou no switch 1, né? Tem um pulso de 1 segundo, por exemplo, e vou no switch 2, vou colocar um pulso de 2 segundos, por exemplo, vou deixar ligado aqui. Então, quando eu acionar, vou acionar os dois juntos aqui, eu vou ter um desligando em 1 segundo, outro desligando em 2 segundos. O pulso é útil para algumas situações e é importante que você tenha, por exemplo, minuteira, eu coloco sensores que vão acionar esse dispositivo, né? Ao acionar por uma cena, ele permanece ligado por 1 minuto, 2 minutos, eu faço essa configuração. Vamos voltar lá e acertar, desligar esses pulsos, né? Então vamos desligar aqui o do switch número 1 e vamos desligar agora o do switch número 2. Pronto, agora ele está funcionamento normal aqui
para os nossos testes. Bom, o que mais que eu tenho? Eu tenho alguns settings aqui. Eu tenho status dele a uma queda de energia. Isso aqui a gente sempre testa para ver se está funcionando. O padrão dele é lembrar o último status. Então, por exemplo, né, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o canal 1 ligado, o canal 2 desligado. E a hora que eu simular aqui uma queda de energia, então acabou a energia, no que a energia retornar, ele vai ter que voltar no último status, né? Que era esse ligado e o outro desligado. Ele demora um tempinho, às vezes, para que ele possa entrar na rede, né? A partir do momento que ele entrou na rede, ele já vai ter o retorno aqui no último status, como acabou de acontecer. Então ele leva um tempinho, que é o tempo dele reconectar a rede, né? O que mais que eu tenho? Eu posso aqui dizer que ele vai voltar sempre desligado, né? Ou sempre ligado. É uma opção dependendo do... Deixa eu desligar aqui no aplicativo para a gente terminar de olhar aqui, né? Então, como eu estava dizendo, a gente pode aqui voltar sempre desligado, sempre ligado. Eu só tenho que alterar o status e confirmar. Vai depender da sua aplicação, vai depender da sua necessidade isso. Outro é o tipo de botão, né? O tipo de botão a gente vai ver a hora que instalar os interruptores, mas eu tenho a primeira opção para botão tradicional, a segunda opção para um botão sincronizado, que normalmente a gente não usa, porque você tem que muitas vezes dar 2 toques para ele acender ou apagar. É utilizado como você ligar um sensor direto nele, um sensor de contato seco, questão de alarme, coisas assim. E por último, a opção de botão de pulso, você também pode ligar nele, né? Outra opção que ele tem aqui, pelo fato de ter 2 canais, é o interlock. O que é o interlock, né? Se eu, por exemplo, pegar o switch 1, ligar o interlock e ligar o interlock switch 2, o que vai acontecer? Quando eu ligar, vejam que interessante o interlock. Quando eu ligar o primeiro, ele acende, obviamente. Quando eu ligar o segundo, ó, ele inverte, ele desliga o primeiro e inverte o segundo. Isso permite que somente um deles fique ligado a cada vez, né? Como ele só tem 2, eu acionei o interlock para 2, né? Se ele tivesse 3 ou 4, eu poderia deixar 2 em modo interlock e deixar os outros 2 não, né? Aqui no caso, como ele tem somente 2, eu tenho que acionar o interlock para os 2, né? Não tem como mudar isso. Vamos terminar aqui então, desligar, né, esse interlock. Então estou desligando, salvei. Agora ele já volta a trabalhar da forma normal. Mas então o interlock permite que ao acionar o segundo, né, desligue o primeiro. E se forem vários, eu posso programar interlock entre pares, né? Não precisa ser todos, tá? Bom, o que mais aqui que a gente tem, né? Além de todos esses settings, a gente tem na canetinha ali em cima informação que ele vai trabalhar com Alexa e Google Assistant, que ele pode ser compartilhado, que ele tem uma notificação se ele ficar offline. Posso colocar num grupo, posso colocar também na tela inicial, se eu quiser. Tem aqui uma parte de feedback e uma parte de atualização e a função de remover do aplicativo. Se eu removo do aplicativo, ele reseta e entra em pareamento novamente. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos ligar os interruptores, né, de volta aqui a ele. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos desligar a energia, vamos trazer aqui os nossos interruptores, os 2 interruptores, lembrando que eu tenho aqui o retorno, né, do interruptor número 1, por exemplo, e o retorno do interruptor número 2, e um terceiro que é o comum, né, ele entra nos 2 interruptores. Notem que então, a gente tem no esqueminha dele, que está no manual e está aqui, que os interruptores vão ligar em S1, S2 e vão fechar aonde? Na fase. Então, eu vou precisar aqui utilizar uma derivação dessa fase para fazer essa conexão. Então, vamos inicialmente ligar os interruptores nas saídas S1 e S2, né? Os 2 interruptores aqui. Então, o primeiro interruptor, que é do circuito 2, eu vou ligar aqui esse primeiro cabinho no S2, que é o switch número 2, né? Então, esse interruptor que eu estou ligando aqui vai ser o que vai controlar o circuito 2. Está aqui no S2. E agora eu vou ligar o outro interruptor no S1. Apertar bem, né? Para ver se está tudo bem apertadinho. Para que nada escape quando a gente colocar ele dentro da caixinha. Muito bem, né? Ele está com a energia desligada, obviamente, né? Agora o que a gente tem que fazer? Eu preciso ligar o comum aqui dos 2 interruptores na fase. Só que a fase já está entrando aqui, né? Então eu preciso tirar essa fase que está entrando aqui e fazer uma derivação dela, né? Então vamos pegar um conector, um outro fiozinho e vamos derivar essa fase. Então tem que ser um conector de 3 posições, né? Aqui eu tenho um de 2. Vamos trocar.
Então eu vou usar esse conector aqui que já tem esse fiozinho, né? Estou usando um fiozinho preto. Vou colocar esse fio preto aqui no lugar da fase, né? Porque ele vai receber a fase. Na verdade, isso aqui é uma derivação, seria uma emenda. Equivale a eu emendar os 3 fios, né? Então tá vindo aqui, né, já desse conector para a fase. Eu vou pegar a fase que chega da rede e colocar aqui. Pronto, ele já está recebendo a fase. Agora eu coloco o fio do comum, né, dos interruptores aqui para que ele também receba a fase. Agora sim, né, eu tenho toda a conexão feita. Então em S2 e S1 saindo os interruptores, canal 1, canal 2. Em N entrando o fio azul fase. Em L1 e L2 saindo os 2 retornos da lâmpada, como já estava. E em L entra a fase, né? A fase na verdade vem por esse vermelho, entra nesse conector, por esse fio preto vai para o dispositivo e por esse fio branco vai para os interruptores. Bacana, né? Vamos então colocar ele aqui dentro, acomodar um pouquinho dentro da caixinha. Eu vou só, não vou apertar os parafusos ainda, mas vou só travar aqui para a gente não ficar com ele voando, né? Tá aqui. Pronto. E tá aí. Vamos retomar a energia? Vamos. Vamos aguardar que o aplicativo também volte ao ar, né? Olha, já está funcionando aqui. Vamos ver como é que fica, né? Então tem os 2 botões. Liga o canal 1, liga o canal 2. Vejam que o aplicativo sinaliza que está ligado, né? Desligo pelo aplicativo e ligo pelos 2 botões. Isso porque os botões estão na posição rocker, que é a recomendada para o uso normal, né? Então o que acontece aqui? Se eu ligar o canal 1 e desligar aqui, olha, o botão, tanto faz a posição do botão, ele fica ligado ou desligado dependendo de como eu coloquei no aplicativo. E o aplicativo sempre vai me indicar, né, a função, se ele está ligado ou desligado. Ele fica verde aqui, né? Bom, o que faltou a gente testar então para finalizar esse vídeo aqui desse dispositivo Avato aqui de 2 canais? Faltou testar comando de voz, né? Eu não posso dar um comando de voz switch 1, switch 2, porque tem um monte aí, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar o nome deles. Então aqui no próprio aplicativo eu clico em cima do switch 1, do nome. Posso colocar, por exemplo, quintal, né? Um exemplo que eu sempre uso, né? E esse aqui eu posso colocar, por exemplo, ó, garagem. Tá aí, quintal e garagem. Agora eu posso utilizar isso como um comando de voz, né? Vamos testar então. Alexa, acende o quintal. Tudo bem. Acendeu, né? Alexa, acende a garagem. Tudo bem. Alexa, apaga o quintal. Tudo bem. Alexa, apaga a garagem. Tudo bem. Então eu posso utilizar comandos de voz, veja que o aplicativo sempre responde, posso utilizar os botões, né? Para utilizar isso aqui. Vejam que ele também tem o comando, né, aqui no aplicativo que acende tudo e apaga tudo, né? Eu posso dar um nome também para ele aqui, olha, um nome inteiro para ele, né? Eu posso vir aqui na parte de configuração e posso trocar o nome dele, porque o nome que ele está aqui também é difícil para a Alexa entender, né? Bom, se eu tenho quintal e garagem, eu posso chamar isso aqui, né? Um exemplo que eu sempre uso também de fundos. Então ele vai entender que fundos é o meu, é o conjunto, né? Quintal e garagem. E vai trabalhar os 2, né? Vamos ver se funciona mesmo. Alexa, acende fundos. Tudo bem. Vejam que ela trabalha os 2 agora. Alexa, apaga fundos. Tudo bem. Então eu consigo agora individualmente quintal, garagem e fundos é o comando para os 2 juntos, né? Bacana, né? Então vejam que o aplicativo, eu estou deixando aí na tela também, né, o aplicativo, que toda vez que eu, por exemplo, eu estou com o quintal aceso, garagem apagada, se eu falar, Alexa, apaga fundos, Tudo bem. ela vai apagar o único que estava ligado, ela não inverte. Isso é bacana porque se eu não souber na hora ali, se eu não estou com o celular próximo, eu posso dar o comando de forma que eu apago tudo, independente se estava 1 aceso, 2 acesos, 3 acesos, ela vai apagar. Bom, isso então que a gente queria mostrar nesse vídeo sobre esse Avato 2 canais, da nova linha da Avato, os novos dispositivos aí
menores, uma caixinha diferente aí da Vato. Funcionam muito bem, destinados à iluminação. Notem que ele tem 150 watts por canal, lâmpadas LED. Não ligue outras coisas a não ser iluminação, porque ele talvez não suporte. Muito cuidado aí com a carga que você vai ligar neles. Não esquece então de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, vai estar ali o link desse modelo e dos irmãos dele, modelo de um canal, 2 canais, enfim, para que você possa escolher aquele que seja mais interessante para você. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades como essa daqui, todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.